Olá, pessoas. Espero que vocês estejam bem, todos aí se cuidando, se organizando dentro daquilo que é possível aí nesse momento que nós atravessamos. E para a nossa aula de hoje, nós vamos começar a falar do mundo grego, chamada Hélade. Já vou explicar para vocês por que desse nome, quais são as referências, né? Então, nós fizemos aí uma longa bateria de aulas ligadas ao contexto ali das civilizações africanas, junto do Vale do Rio Nilo, né? Então, o Egito Antigo, o Império Kush, o Império de Aksum. Falamos também ali dos povos da Mesopotâmia, falamos dos fenícios, falamos dos hebreus, falamos dos persas. Agora nós vamos mais a oeste, em relação ali à região do Oriente Médio, e vamos tratar da civilização grega, do mundo grego, e como que esse grupo cultural ele se desenvolveu, se organizou ali naquela região, né? Então, esse é o nosso ponto de partida. Bom, como de praxe, peço para vocês cumprirem com o, o ritual, né, de compartilharem os vídeos, fazerem os devidos comentários, darem seus likes, dislikes e afins, e a gente vai aí empurrando o projeto de conteúdos desse canal. Bom, então, nosso ponto de partida agora é tentar entender como que foi formado o mundo grego, né? E eu estou utilizando aqui uma própria expressão que eles utilizavam, né? Hélade, né? É que assim, nós, brasileiros, somos falantes da língua portuguesa. E a língua portuguesa, ela por sua vez tem origem latina. E foram os romanos que, ao dominarem ali a região da Península Balcânica, deram esse nome de Grécia, né, para ali aquela região. E daí nós vamos ver uma série de palavras surgindo, né, como greque, greco, grego, que a gente vai aplicar para eles. Mas eles não usavam essas expressões, né? Então, eles se diziam helenos, helenas, helênicos, helênicas. Essas são as palavras originais que eles usavam. E Hélade é aquilo que a gente traduz de um modo melhor para a nossa língua como mundo grego. E o que nós vamos observar nesse mundo grego é que ele era um pouco maior, ou diria significativamente maior, que o país Grécia atual, porque muitas cidades gregas elas têm a sua localização tal no que hoje são outros países, em outros contextos que nós podemos observar. Então esse é vamos dizer assim, um primeiro desenho aí desse processo. Agora, o que acontece? A gente precisa analisar, primeiramente, a questão de onde estamos falando, né? Então vamos falar da questão do espaço. E aqui eu eh, fiz aí um, reajuntado de um recorte do Google Earth, que seria a região da Península Balcânica, onde nós vamos trabalhar, Península Balcânica e ilhas, né? Então, imediatamente aqui nós temos uma informação que eu acho que todo mundo consegue perceber. O litoral extremamente recortado junto aqui da Península Balcânica, e isso vai ser bastante importante para quê? Para a gente entender o modelo de organização que se desenvolveu lá dentro do chamado mundo grego. Uma gigantesca quantidade de ilhas, aqui nós conseguimos ver as maiores, mas existem as menores, são mais de 300 ilhas, certo? E dentro do conjunto de informações também, há algo que é bastante aqui importante, que é o seguinte: nas áreas onde vocês observam assim a tonalidade mais clara, são as áreas mais baixas. Nas áreas onde vocês veem a tonalidade mais escura, são as áreas mais altas. Então, vamos dizer assim, se a gente for fazer um comparativo, né, a planície litorânea ela é baixa,
então são as faixas mais próximas do mar, e aí vai se formando planaltos e depois cadeias montanhosas, né? Então isso é um dado que é bastante importante para a gente prosseguir na nossa análise aqui, né? Que mais? Então, de onde que vieram os povos que ocuparam este território? Bom, eles vieram marchando aqui do norte para o sul e ocupando diferentes áreas. E aí nós vamos identificar inicialmente 3 povos, depois eu tenho uma síntese que eu vou colocar já já para vocês, mas eu já vou mencioná-los, que são os aqueus, os eólios e os jônios. Tá? São esses 3 primeiros povos que vão fazer o primeiro povoamento. Agora, já tratamos da questão espacial, agora tratemos da questão cronológica, de que época estamos tratando. Estamos tratando do contexto entre ali 2000 e 1200 anos antes da Era Comum ou antes de Cristo, né, como a gente usa mais tradicionalmente. Esse é o referencial que nós temos. Então, essas populações vindas aqui da região norte para o sul, elas foram ocupando as áreas, principalmente estas áreas que são áreas litorâneas, certo? Então elas se espalharam por aqui, e aí nós vamos dar um destaque em especial aqui para a ilha de Creta, que é a maior ilha entre todas as ilhas gregas, e uma cidade que vai se estabelecer aqui, que é a cidade de Micenas, né? Micenas, ou Micenas para nós, né? Muito bem, então esse é um primeiro conjunto de informações. Já nesse mapa aqui, é claro que ele já pega um período posterior, né, que já está falando do século V antes de Cristo, os anos 400 antes de Cristo, mas eu quis que vocês pudessem perceber a presença, né, de onde que estão aí os diferentes povos, né? Então os jônios amarelo, né, os eólios aí em laranja, e depois aparecerá um quarto componente, né, que são aí os dórios, que invadem a península e mudam a trajetória da península, né? E aqui nós temos as cidades que destacadas, marcadas, né? Então, por exemplo, a cidade de Atenas, bastante importante, né, estudada, Tebas aqui, que é outra cidade que é bastante importante também, né? A cidade de Esparta, aqui no sul, na região da Lacônia, né? A gente vai encontrar outras cidades e espécies por aqui, então, porque assim, a gente trata muito, né, na formação escolar, no programa, né, que a gente ensina no ensino fundamental 2, no ensino médio, a gente fala muito de Atenas e Esparta, dá a impressão que só tinha as duas, mas não, como vocês podem ver, há uma grande quantidade de cidades aqui, né, um povoamento bastante extenso, né? Mas isso é só para a gente ter um quadro geral, né, um pano de fundo, digamos assim. E o que aconteceu? Essas populações, elas vieram do norte para o sul, foram ocupando aqui as regiões litorâneas e se desenvolveram de um modo bastante peculiar, né, que nós vamos analisar. Bom, a organização delas estava ali vinculada à ideia do clã, né, de clãs. E aí nós vamos encontrar um termo específico grego para aplicar para isso, que é o conceito de genos. A gente escreve genos, Genos, né? Na pronúncia deles seria genos. Então esse genos seria a ideia do quê? A ideia do clã. O que é um clã? Um grupo de pessoas que vive num determinado lugar, que tem ali um certo grau de parentesco entre si. Então, existiam lugares que tinham clãs maiores, menores, não tinha uma norma, assim, são tantas famílias formando um clã, né? Isso é uma coisa que é bastante variável, digamos assim. E esse sistema clânico, ele foi responsável por desenvolver os primeiros povoamentos aí nessa região, explorando o quê? De modo conjunto, a terra e o trabalho. Então,
nós podemos marcar dentro desse contexto um tipo de sociedade com uma maior igualdade, né, uma sociedade mais igualitária, todos tendo posse de terra, todos usando, usufruindo, produzindo nessas terras. Quando eu falo produzindo, eu estou pensando o plantio de grãos, a produção de frutas, de hortaliças, a criação de animais, a produção de derivados, né? Quando a gente fala de derivado, o que seria? Bom, eu planto a uva, eu colho a uva, eu faço dela o vinho, né? Ou eu planto a oliveira ela dá as olivas, que são aquelas que a gente chama de azeitonas, e da azeitona eu faço azeite. Aí eu crio cabras e ovelhas, eu tiro ali a lã, eu consumo da carne, eu consumo do leite, e com o leite eu transformo em queijo, em iogurte. Então, de um produto você vai gerando outros. Então, é isso que eu estou chamando de derivados inicialmente. Então, é uma estrutura agropastoril. É claro que há também o desenvolvimento do artesanato, né? Então, trabalho em madeira, trabalho em pedra, trabalho com tecido, enfim. E, obviamente, a gente está falando de um período, esse período aí de 2000, 1200 a.C., era o período em que ainda não existia o sistema de escrita grego, que a gente vai conhecer, que surge lá por volta do século VIII antes de Cristo. Então, como é que a gente sabe, fala, entende a história desse momento, vamos dizer assim, dessas populações nesse momento? Através da cultura material, através da arqueologia, a partir das referências arqueológicas que foram encontradas, que foram estudadas e analisadas, e com isso a gente tem aí uma percepção, digamos assim, mais detalhada, mais precisa do que foi esse momento da história da Hélade, né, do mundo grego. Bom, então, nós já pontuamos aqui algumas coisas, né? Então, a questão da cronologia, para vocês se situarem no tempo, as migrações, aqueus, eólios e jônios, e isso vai ser bastante interessante porque, além eles eram diferentes, sim, mas eles acabaram criando uma espécie de identidade comum através da língua, através dos costumes, através da religiosidade, da crença dos deuses. Então, esses deuses a gente vai encontrar ali eles sendo cultuados em diferentes cidades. É claro que às vezes tinha lá uma cidade que tinha um deus ali protetor, aí na outra cidade era outro deus, uma deusa, e assim por diante, né? Mas isso vamos dizer assim, o sistema politeísta deles era mais ou menos comum dentro desse espaço que a gente estava observando no mapa, né? Falamos da questão da ocupação litorânea, das planícies, né, litorâneas, da estrutura agropastoril e o sistema de guenos. Agora, dentro desse sistema de guenos, quem era a figura central, digamos assim, né, que articulava ali o guenos, articulava o clã, né? Eu coloquei aqui o pater família. Esse pater família, bom, é praticamente isso que vocês estão pensando mesmo, né? Pater, pai, né? E família, no caso aí, vai ser justamente o núcleo, né, original desse povoamento. Então, esse pater família, ele era o indivíduo mais velho, tá? E por ser o mais velho, ele detinha mais experiência, ele tinha mais informação, e ele transmitia isso aos mais novos. Então, a gente encontra aí uma estrutura que ela era patriarcal, né? Então, um mecanismo de organização social patriarcal. Mas, do ponto de vista da observação dos mecanismos aí de produção, de abastecimento e tudo mais, a gente encontra uma estrutura que ela é coletiva, né? Então, todo mundo trabalha, todo mundo planta, colhe, cria seus animais, produz aquilo que necessita, mas se algo faltasse para um, o outro ajudaria e vice-versa, né? Então, é uma lógica que não é necessariamente só de mera acumulação, 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 e o outro que não conseguia acumular, é problema dele, não é meu, né? Bom, falamos da religião politeísta, o que a gente vai encontrar, no caso, são as divindades, até depois a gente vai ver aqui alguns materiais, eram divindades ligadas
as forças da natureza, então céu, mar, terra, sol, lua, etc. A gente vai encontrar também eles sendo representados por forma humana. Então, os deuses gregos, de um modo geral, eles tinham, né, forma humana. É claro que a gente vai encontrar alguns que são de forma mais peculiar, né? Por exemplo, o deus Pan, que é um deus que vai ser ligado aos pastores, à vida pastoril, né, aquele momento, o contexto bucólico, né, que a gente vai encontrar sendo enaltecido por alguns poetas gregos e romanos, né, e depois, mais tarde, lá no século XVIII, se transformou aí no mote para o arcadismo, né, uma das características da escola literária do arcadismo é a questão do bucolismo, né, da vida bucólica, de uma vida bucólica idealizada. Então, Pan, ele na verdade, aquilo que a gente chamaria de um fauno, né? Então, ele é metade bode, metade humano, né? Então a metade inferior, né? Então é bode, a metade superior é humano, e ele tem chifres, né? E ele tocava uma flauta, né? E assim, ele tinha também entre as suas funções de proteger os animais das florestas, tal, e costumava aterrorizar os caçadores com a sua flauta, né? Então dessa palavra, do nome do deus Pan, virá o termo pânico, né? Que era o medo que ele incutia nas pessoas em relação a estar ali perseguindo os animais e tal, e ele ia lá tentar proteger, então espantava os caçadores assim, né? E, bom, alguns deuses, por exemplo, eles se transformavam em animais, né? Então, acho que um caso, animais e outras coisas, né? Então, por exemplo, são famosas as histórias de sedução de Zeus, né? Então, por exemplo, a águia era o animal que estava associado a Zeus, né? Então, mas tem um dado contexto que ele se transforma em águia e rapta, né, um rapaz muito jovem, muito belo, chamado Ganimedes, e o leva lá para o Olimpo, lhe concede a imortalidade, a juventude eterna, para servi-lo lá no Olimpo, né? Ele rapta Europa, que é da onde que virá o nome do continente, que era uma mulher, tal. Você, na forma de um touro, ele seduz Leda, se transformando num cisne, né? Mas também ele, por exemplo, ele seduziu Danae, é, se transformando numa chuva dourada. Então, a gente vai encontrar Zeus se metamorfoseando em várias possibilidades, digamos assim, mas, de um modo geral, os deuses gregos, eles tinham a aparência humana, né? E que era uma coisa que a gente vai encontrar em outras culturas também, mas tem culturas que tinha aquela coisa de Deus parte animal, parte homem, como no Egito, né, como também na Mesopotâmia, Pérsia, né, o antroposomorfismo, mas isso não era tão intenso entre os gregos, salvo assim algumas criaturas específicas, né? Então eu falei do Pan, por exemplo, a gente vai encontrar a figura da esfinge, né, que interpela Édipo, por exemplo, né, na famosa uma passagem ali e tal, e a esfinge, ela tem justamente o que? Ela tinha a cabeça de mulher e o corpo de leoa, né? Então, já é uma outra referência. Outra criatura que também a gente vai encontrar aqui, foge um pouco dessa questão da forma humana, é a figura das arpias. E aí as arpias elas tinham os corpos de águias e a cabeça eram de mulheres, né? E elas atacavam em certos lugares, em certos contextos ali dentro do mundo grego. E para a gente encerrar esse naipe de personagens que têm um caráter mais ou menos monstruoso, a gente poderia falar também das górgonas, dentre elas a mais famosa, a Medusa, a mulher com cabelos de serpente, né, e cujo olhar era petrificante, né? Então, agora, o politeísmo em si, que eles desenvolveram, a gente vai ver, bom, o templo não era o lugar de encontro de pessoas,
mas era o lugar da entrega das oferendas de rituais que eram ali praticados, né? Então, o templo tinha essa função. Dentro das casas, a gente vai encontrar, junto do fogo principal ali, onde as pessoas faziam os alimentos, se aqueciam tal, a gente vai encontrar a presença de imagens que representavam os deuses, e esses deuses eram ali homenageados com as oferendas, com coisas da comida, bebida, enfim, da família, né? E o que, de um modo geral, eles faziam, né? Eles tinham uma relação de muita proximidade, assim, de troca, vamos dizer, entre esses deuses, né? Então era comum, então, sei lá, se uma pessoa estava ali tendo algum problema de natureza amorosa, vamos dizer assim, né? Aí eles procuravam lá o templo de Afrodite, né? E faziam uma oferenda para Afrodite, né? Que era a deusa ligada ao amor, à beleza feminina, tal, alguma coisa assim, né? Se fosse alguma questão envolvendo, por exemplo, o conhecimento, sabedoria, seria algo para Atena, então fazer um ritual ali, uma oferenda para Atena, e assim por diante, né? Agora, nos rituais que eles praticavam, de fazer as oferendas, quando, por exemplo, ofereciam animais para o sacrifício, o que era comum acontecer do animal ser morto, o sangue do animal ser oferecido ali no ritual, aí essa carne ela era preparada, então o animal era desossado, tal, a carne era assada e eles distribuíam para as pessoas, né? Então as pessoas consumiam de modo geral a carne do animal sacrificado, e os ossos eram queimados e transformados em cinzas e oferecido também para os deuses, né? Então isso é uma forma mais ou menos comum que a gente vai encontrar de rituais praticados ali entre eles. Agora, essa primeira civilização que se organizou nesse intervalo de 800 anos, a gente vai chamar de cretomicênica, que, como eu apontei para vocês, tem a importância da ilha de Creta e a importância da cidade de Micenas ou Micenas como os núcleos principais. Um outro dado que é importante, e aqui é algo que vai se assemelhar ao que aconteceu com os fenícios, por conta do litoral recortado, por conta das regiões com grandes quantidades de montanhas e florestas, com a presença portanto, de madeira como matéria-prima estratégica aí, nós vamos observar a chamada talassocracia, né? Então, um comércio marítimo que dava conta no âmbito regional, ali dentro da Península Balcânica, mas também em longa distância, né? Então, a gente tem informações deles negociando com os povos ali do Egito, da Mesopotâmia e de áreas até mais longínquas, da região do litoral ali da Ásia Ocidental ou mesmo do Mar Negro, né? Então, um fluxo de navios, pessoas, mercadorias e tudo isso dentro de um intercâmbio, né, de gente para lá e para cá, de ideias, de culturas, então, que é algo bastante interessante, importante para a gente analisar. Bom, aí, o que nós precisamos ver com mais detalhe? Bom, isso tudo que eu descrevi aqui foi durante 800 anos. E aqui até marquei, né, com 2 asteriscos, tal, um divisor de águas, que é o ano de 1200, quando acontece a invasão dórica, e ela provoca a chamada primeira diáspora. Gente, diáspora é uma palavra grega, significa dispersão, espalhar. Então, por 800 anos, eles viveram junto do litoral. Quando os dórios chegaram, alguns lutaram, resistiram, foram derrotados, outros foram mortos nisso, mas teve muita gente que fugiu, subiu para as montanhas, né? Então, foi para os planaltos e montanhas. E nisso, há uma mudança significativa no modo de vida deles. Por quê? Porque na região planáltica e montanhosa, a proporção de terras férteis ficou menor, a população era grande
então havia muita gente e pouca terra, e aí aquele sistema do Genus, ele que tinha a posse de terra e proporção igual para todo mundo, ele começa a ser reestruturado, na verdade ele se desfaz, ele se desmantela, e um outro modelo de organização ele, tem origem. E aí nós estamos falando do quê? Da polis, né? Da cidade-estado. Bom, aqui eu vou apenas deixar marcado isso, por quê? Porque na próxima aula a gente vai começar daqui, onde eu vou começar a trabalhar um dos modelos de cidade que o mundo antigo teve, que é a polis de Atenas, tá? Então isso será o tema do nosso próximo encontro, então isso é bastante importante que fique em mente de vocês. Agora, vamos tentar entender os detalhes, né? Como que esse pessoal estava organizado, né? E aí, nesse caso, bom, na ilha de Creta, nós vamos encontrar a cidade de Knossos, né? Então, a cidade de Knossos tem lá o palácio, que hoje ele está parcialmente restaurado, vamos dizer assim, né? Mas o que a gente vê aqui, e essa é uma das partes que está restaurada, seria a Sala do Trono. Então, essa Sala do Trono, a gente tem aqui, esse daqui é o trono, então aqui se sentava o rei, né? Eles em grego vão chamar de basileus, no caso da rainha é a basilissa, né? E o lugar onde eles moravam, né, era chamado em grego de basílica. Então, aí a gente vai ver mais tarde esse termo sendo absorvido, esse modelo de construção absorvido pelos romanos, e depois, mais tarde, isso se transformando de um prédio público, vamos dizer assim, de um centro do poder civil, do poder político e tal, indo se relacionar com o poder religioso, dentro da nomenclatura da igreja cristã, na sua formação. Por quê? Porque o poder romano deu propriedades para as comunidades cristãs a partir de um dado momento, em especial a partir da liberdade de culto, que vai acontecer ali em 313 depois de Cristo, com o Edito de Milão, assinado pelo Constantino, e aí algumas basílicas romanas se transformaram em igrejas, e depois, mais tarde, isso é agregado para a nomenclatura que algumas igrejas terão. Tá? Mas é só para vocês entenderem que, assim, essa ideia é grega, de matriz grega, aí ela foi absorvida pelos romanos, aí depois teve a cristianização, ela vai ganhar uma outra dimensão, tá? Então, o Basileus, né, então o rei, ele se sentava aqui, trono, vocês veem que tem esses bancos laterais aqui e aqui, onde os conselheiros sentavam. Observem que, assim, a gente tem como é que eles conseguiram chegar nessas cores, né? Bom, existiam restos, fragmentos, né, na parede, eles fizeram, os especialistas, os arqueólogos tiraram amostras, viram o tipo de pigmentação, viram a coloração tal, e aí reconstituíram. E aqui é interessante que o trono do rei, ele está ladeado por esta figura que é o grifo, né? Então aqui a gente vê um corpo de cavalo, ao que parece, né, ou de leão, e uma cabeça de águia. Então tem um grifo aqui, como tem um grifo aqui. Que nem nós vimos lá o Lamassu na Mesopotâmia e Pérsia, né? O Lamassu é aquela figura lá que tinha o corpo de leão ou boi, né, a cabeça do rei, e só que ele tinha asas, né? Agora, no caso aqui, esse grifo ele não aparece com asas, mas eles estão aqui, se a gente traçar aqui uma linha, né? Então, a gente tem uma composição que é simétrica, né? Você tem um volume aqui e você tem outro volume aqui. Então, um equilíbrio aí das formas da composição, né? Nessa que seria a sala do trono. E essa diz a mitologia grega que nessa ilha reinou um rei muito poderoso e importante, foi o rei Minos, né? Então, está aqui o trono
que teria sido ocupado pelo rei Minos. A gente não sabe se ele existiu, muito provavelmente não, mas ele é identificado como o rei de Creta, né? Então isso é bastante interessante para nós. Depois eu vou voltar a falar do Minos, tá? Mas agora vamos prosseguir. Bom, como eu falei para vocês, a gente tem uma forte referência da cultura material. Então, lá nós vimos ali uma parte da arquitetura desse palácio, o palácio não está intacto, ele foi parcialmente preservado, né, ao longo aí desses milênio e meio, dois. E aqui a gente vai encontrar a lâmina de uma adaga, ela é de 1500, 1500 a.C. aproximadamente. E aí o que acontece? Bom, a lâmina, ela era feita, como a gente vê aqui, esse metal escurecido e esverdeado, é a presença do quê? Do cobre, né? Então, muito provavelmente, isso daqui era ou bronze, ou o próprio cobre. Agora, aqui nós vemos figuras que estão praticamente perfeitas, que são homens armados aí de lanças e escudos, e grandes escudos, na caça ao leão. Então, uma cena de caça, aqui que foi colocado na lâmina dessa adaga. Bom, quando em química a gente estuda o conceito de oxidação, né? Então, oxidação é a perda de elétrons. O que acontece quando algo oxida? Né? Ele vai se decompondo, vai se fragmentando. Agora, existem alguns metais que têm um maior potencial de oxidação e outros menor. E no caso desses que têm um menor potencial de oxidação, eles são chamados de metais nobres, dentre eles o ouro. Então aqui a gente vê claramente a resistência do ouro, a integridade do que tudo que foi feito em ouro aqui, e o dano, né, dessa lâmina que tem a presença do cobre e sofreu aí a oxidação com o passado dos séculos. Deixa eu ver aqui. Cuidado para não apertar aqui o botão da dona Siri, né, que às vezes ela invade a minha aula aqui por conta da inabilidade. Então, mas enfim, mas dessa vez eu estou me esforçando aqui para não ter nada de clandestinos na aula. Bom, gente, como que era organizado uma cidade no mundo grego? Ela seguia mais ou menos o padrão que a gente vai encontrar em várias outras cidades. A unidade principal de proteção de uma cidade era a muralha que cercava o entorno do perímetro urbano. E a cidade precisava, obviamente, também de uma ampla área rural para o plantio, o abastecimento de água, o artesanato, materiais para o artesanato, mineração e assim por diante, né? E esta porta que a gente vê aqui é a porta principal da cidade de Micenas ou Miquenas, que é conhecida como Pórtico dos Leões. Então aqui a gente tem uma coluna que em si representa a própria cidade, e essa coluna está ladeada por esses leões, como se estivessem ali fazendo a guarda, a proteção da cidade. Tal qual a gente acabou de ver, por exemplo, ali na sala do trono de Knossos, o grifo lá de um lado e do outro, e o rei ali, o trono do rei ali no meio, né? Então, o mesmo tipo de estrutura. Então, aqui chama de novo a atenção a questão da simetria para a gente, né? Então, que tem aqui de um lado, tem do outro, e o formato que foi dado aqui, né, de uma composição triangular, né? Então, como o leão está apoiado nessa base aqui, nessa estrutura, então ele fica numa determinada altura, que se junta ali à altura daquela coluna tal, então tem uma estrutura triangular. Então, o que a gente vai observar dentro da cultura grega foi um aprimoramento estético, né? Então, quando a gente fala de estética, vem de aestesis, que é aquilo que a gente poderia traduzir como uma reflexão sobre o belo, o pensar da beleza, né? O que é belo porque é belo, o que não é belo porque não é belo, e assim por diante. E nesse contexto, a harmonização das linhas, das formas,
dos elementos de organização de uma construção, de uma escultura, de uma pintura, de um relevo, né, a gente vai encontrar com muita, muita, muita intensidade. Então, isso é um outro dado que é importante e já se faz aqui presente. Bom, dentro da questão da organização religiosa dessa civilização creto-micênica, ela vai seguir, digamos assim, um referencial que a gente já tinha comentado um pouco quando falamos das outras civilizações. Divindades masculinas tendo sacerdotes, divindades femininas tendo sacerdotisas. Agora, essa estátua que a gente vê aqui, é uma estátua pequena, ela tem, né, cerca de 29,5 centímetros de altura, tá? E assim, ela, pela maior parte dos especialistas, é chamada de deusa das serpentes. Agora, há uma dúvida, porque a gente não sabe ao certo se ela era uma deusa em si, se ela seria uma sacerdotisa dentro de um determinado ritual, ou se ela seria uma representação de uma rainha, de uma bacilissa. A gente não tem uma informação detalhada. E acabou ficando com esse nome de deusa das serpentes. Agora, o que nos chama a atenção é a questão do quê? Da riqueza de detalhes que a gente vê aqui. Então, por exemplo, ela está usando uma saia de babados, que estão claramente aqui marcados, né? Ela tem aqui um avental, chama a atenção que ela está com os seios à mostra. Ela carrega em cada uma de suas mãos uma serpente, que, enfim, na tradição grega, ela vai ter uma importância bastante significativa, como a gente vai encontrar em outras culturas, né, diferente da tradição judaica e da tradição cristã, que vai ser o símbolo do mal, né? Então a gente vai encontrar a serpente muito associada à sabedoria, e ela usa aqui uma espécie de chapéu, turbante ou coisa parecida, e aqui tem uma criatura que a acompanha, ao que parece está um gato, né? Mas eu já vi gente chamando esse animal aqui de coruja. Bom, mas isso aí é uma briga para especialistas, digamos assim, né? Então, vocês não têm que ficar preocupados, ter plena certeza, é um gato, não, é uma coruja, e etc. Assim vai. Bom, aí, no caso, ela estaria aqui sendo representada, essa mulher, né, em meio a um ritual sagrado. Tá? Em meio a um ritual sagrado, ela está representada. Né? Então, por conta das serpentes, por conta dos seios à mostra, por conta da, 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 da forma como ela está vestida, né? com esse tipo de saia e tal, então ela estava ali dentro de um determinado ritual. Então, o que a gente observa é uma riqueza, né, de informações. Essa estátua ela foi feita naquilo que a gente chama de terracota, né? Então é a argila cozida, né? E ela, como a gente vê, ela foi policromada, né? Então ela tem vários pigmentos aqui que a gente consegue observar, né, que estão ainda visíveis, tal. Então ela é uma estátua de terracota policromada, né, que tem essa possível representação de uma divindade, ou sacerdotisa, ou mesmo de uma rainha ali daquele contexto. Né? E aí a questão da presença, da importância, da força, vamos dizer assim, das divindades femininas, né? E vale lembrar que a sociedade grega, ela se desenvolveu como uma sociedade bastante misógina. Então, a mulher lá embaixo sendo dominada, sendo explorada, tal. Então, isso é uma coisa que a gente vai mapear, vai encontrar em vários contextos, né? E fala assim, mas existiam deusas, tinham sacerdotisas, tal, que sim, mas, por exemplo, quem comandava o Olimpo era Zeus. Era um homem. Então, isso mostra, né, como que havia essa questão da misoginia no mundo grego. Isso também foi forte no mundo romano, né?
e avançou aí o tempo na Idade Média, na Idade Moderna, e só agora na Idade Contemporânea, né, vamos dizer assim, nos últimos 80 anos, de um modo mais sistêmico, a gente tem discutido, debatido essa questão de acabar com a misoginia, acabar com a exclusão, preconceito em relação às mulheres. Bom, nós falamos do rei Minos, né, e automaticamente deve ter vindo na cabeça de vocês a figura do Minotauro. Né? Então, o Minotauro, ele é uma figura lendária, é outro ser também que é misto, né? Então ele é antroposomórfico, né? Ele tem corpo de homem, cabeça de touro. E assim, da onde que ele veio, né? Qual que é a origem que ele teve? Então, o rei Minos, num dado contexto, dizem as narrativas, ele ganhou um touro branco muito bonito, belíssimo assim. E então aí o deus Poseidon, que é o deus dos oceanos, né, quis que o Minos sacrificasse o touro para ele. Só que o Minos não sacrificou. Sacrificou um outro animal, mas aquele touro branco, belo, tal. Não. Bom, aí o Minos acabou recebendo uma espécie de maldição, porque a rainha dele, ela se apaixonou pelo touro. E aí ela procurou Dédalus. Quem era Dédalus? Era uma espécie de inventor da corte, era o sábio, o construtor, engenheiro, arquiteto, enfim, da corte de Minos. E pediu que ele fizesse uma vaca de madeira, que ela pudesse entrar dentro dessa vaca de madeira, para se aproximar dali do touro branco e ter a consumação do desejo, né, sexual que ela sentia ali em relação àquele touro. Ao que parece, isso aconteceu, segundo um mito, né? E ela acabou engravidando e dando origem a esse monstro, o Minotauro. Então, Minotauro, o touro de Minos. Né? Então, a origem está muito bem marcada aí. Para esconder essa vergonha, tal, não sei o que, etc., o Minos chamou o Dédalus e pediu que ele fizesse um labirinto inexpugnável, um lugar onde ninguém ia sair, conseguir passar dali e assim por diante. E colocou o Minotauro lá dentro. Agora, um detalhe, ele se alimentava de carne humana. Então, de tempos em tempos, jovens de diferentes partes ali dos domínios do Minos, entre rapazes e moças, eram enviadas lá para o labirinto para serem devoradas pelo Minotauro. Né? Então, o Minotauro ele foi aprisionado lá, e aí, cansados dessa situação toda, alguns gregos acabaram se rebelando, e dentre eles o Teseu. Então, o Teseu, ele entra no labirinto para matar o Minotauro, que é a cena que a gente está vendo aqui desenhada nesse vaso grego, né, de figura chamada figura vermelha. Né, o fundo é preto, os traços são escuros, né, e a coloração dela é avermelhada. Então a gente chama isso aqui de figura vermelha. E, porém, se ele entrasse assim a esmo, ele correria o risco de, sei lá, perder o caminho, ficar preso. Tal. Então, ele recebeu um presente, né, de uma princesa de lá, que é a Ariadne, que era o fio, um fio muito precioso tal, que ele marcou o caminho. Conseguiu chegar onde estava o Minotauro, matou o Minotauro e conseguiu sair, graças ao fio de Ariadne, né? Que a gente vai, às vezes, até usar a expressão aqui em um outro contexto, que é o fio da meada, né? Então, aquele fio condutor. Né? Então, o Teseu está sendo, ele foi responsável por matar o Minotauro.
Agora, quem acabou sendo condenado a ser preso por conta desse contexto todo que se envolveu foi o Dédalus, junto com o filho Ícaro. E aí vai ter um outro mito, que é o Dédalus, ele constrói asas com penas e cera para fugir do labirinto, voando, leva o seu filho junto, Ícaro, e só que ele dá um conselho, né, para o Ícaro: olha, não voa muito baixo, que você vai molhar as penas e vai se afogar, e não voa muito alto, porque senão o sol vai derreter a cera das asas e você vai cair e se afogar. Então vá pelo meio, né? Então é uma metáfora bastante importante dentro da cultura grega, né? A busca do equilíbrio, né? Aquilo que a gente vai ver, por exemplo, lá mais para frente, desse contexto que a gente está falando, né? No século XVIII da era cristã, os poetas árcades falando do aurea mediocritas, né? Então do equilíbrio dourado, né? da parcimônia, né? De nem tanto para o alto, nem tanto para baixo, nem muito, nem pouco, o meio. E aí o Ícaro acaba se empolgando, voa alto, tal, a cera das asas derrete, e ele cai e se afoga no mar, né? E enquanto o pai sobrevive, né? Então aquela coisa a imagem também da geração mais velha, entre aspas, conservadora, mais prudente e tal, e a geração mais nova, o arroubo, né? A impetuosidade, a impulsividade estava ali presente. Então isso está marcado aí nesse mito também. Bom, o que a gente vai observar é o seguinte: como eu falei para vocês, o mundo grego, gente, ele era muito maior que a gente pode ver, né? Então, hoje o país Grécia está aqui, né? Agora, toda essa área que vocês estão vendo marcada em vermelho, né? Aqui, no caso, no Egito, vocês vão encontrar a colônia grega, né? Mas aqui, por exemplo, a Quirenaica, ou Quirene, é o que a gente chama de Líbia hoje, né? Que parte do litoral do Egito. Aqui o litoral da Ásia Ocidental, ou Ásia Menor, né? Que hoje nós vamos conhecer como Turquia. Aqui a atual Ucrânia, né? A Península da Crimeia está aqui e tal. E a Península Balcânica, o sul aqui da Península Itálica, né? E as ilhas tal, e aqui o litoral sul também das penínsulas, né? Da Península Ibérica e do litoral aqui do que é hoje a França. Então, Massília, né? Ou Massália, né? Massília, Marseille, né? No francês. Neápolis, vira Nápoles para nós, né? Então, Siracusa, aqui tem Zancle, que a gente vai ter aqui Messina, Tarento, né? Então são cidades que existem até hoje, né? E aqui as cidades dentro do mundo, do coração do mundo grego, né? E as cidades aqui também na costa. Então, por exemplo, aqui a cidade de Megara, uma parte da população de Megara navegou até aqui e fundou, bem aqui, na passagem entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo, uma cidade chamada de Byzantion, ou Bizâncio, como a gente vê aqui. Então, a origem grega Bizâncio, essa cidade fica muito tempo com esse nome, depois ela foi rebatizada, já no século IV da era cristã, pelo imperador romano Constantino, como Constantinopla, cidade de Constantino, e por fim, quando os turcos, né, vieram lá da Ásia tal, e dominaram o Império Romano do Oriente, Bizâncio foi rebatizada mais uma vez para Istambul, então é a atual, né, cidade de Istambul. Então tem toda essa trajetória. E aqui a gente tem uma dimensão bem significativa, né, do que seria esse mundo grego, essa Hélade que a gente está chamando. Esta área aqui, gente, ela acabou sendo chamada, né, de Magna Grécia, a Grande Grécia. Então é uma área muito de presença. Inclusive aqui na Magna Grécia, que nós estamos falando, a linguagem, se a gente for observar os dialetos, o napolitano, o siciliano, calabrês, entre outros,
há uma forte presença do referencial grego, diferente, por exemplo, da língua falada mais lá para o norte, né? Então, isso é um dado importante também. Bom, o que mais? Aqui nós já temos um outro tipo de figura, que é chamada figura negra, porque o fundo é vermelho e a figura é feita em preto. E como eu coloquei aqui na legenda para vocês, esse sujeito aqui, todo muito bem vestido, né, desfrutando aqui de comida e bebida tal, num banquete, é o Heracles, de nome grego Heracles, que a gente latinizado vai conhecer como Hércules. Então, ele está aqui num banquete, sentado, né? A gente fala banquete, né, a palavra, mas a palavra que eles usavam era o symposium, que da onde a gente vai tirar a palavra simpósio, que é encontro de pessoas. Então, as pessoas ficavam, né, reclinadas assim nesses assentos, em volta de mesas baixas, como essas aqui que a gente vê. Então, aqui a gente vê bebida, que muito provavelmente era o vinho, carnes, pães, ele está ricamente vestido, né? Então ele está aqui segurando aqui tal, então você vê que a taça ela tinha uma aba larga tal para você poder segurar com a mão, pegar ali mais para baixo o alimento com a outra tal. Então aqui ele está bebendo tal e está conversando com duas divindades. Aqui a gente tem uma mulher. Como é que eu sei que ela é mulher, né? Então ela tem aqui os cabelos que recaem, né, longos, ela está usando o elmo, né, tem aqui as armas tal, e perto dela está passando aqui os ramos da uva, né, da parreira. E quem seria então esta mulher? Seria a deusa Atena, que entre outras coisas teria ensinado os homens a plantarem a videira, né, a uva, e daí fazer o vinho, né? Então ela aparece aqui, seguida de Hefaístos, que seria o deus ferreiro dos deuses, e aqui a gente tem armas que ele recebeu, né, feitas, produzidas pelo Hefaístos. E as, vamos dizer assim, as folhagens, né, da parreira que vai ocupando, né, o espaço, né, o que acontece? A uva ela tem aquela estrutura que chama de gavinha, né, que ela vai uma espécie de projeção que ela vai prendendo, se prendendo em outras coisas tal, né? Então precisa de uma estrutura para isso. E a uva circundando aqui, passando bem perto da figura da Atena. Isso aqui que vocês estão vendo são cachos de uva. E aqui a gente tem um escravo fazendo o serviço, né, de abastecimento ali. Então ele está ali, né, feito em menor proporção, ele está ali de lado, tal, está pegando ou está enchendo ali aquele recipiente, ou levando para encher, ou algo assim, fazendo uma tarefa secundária, digamos. Bom, esse contexto que a gente vai encontrar do fim dos Guenos e a fundação das primeiras cidades-estado, essas cidades, como eu disse para vocês, elas são cidades que foram marcadas por conta das grandes muralhas de proteção, né? E uma cidade lendária, que ficou aí retratada num poema de caráter popular, que foi contado de geração, 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 e depois ele foi escrito, onde narra ali uma guerra que envolveu os gregos e a cidade de Ilion, e por isso esse poema se chamou Ilíada. Isso já foi cobrado na segunda fase da FUVEST no vestibular, não faz muito tempo. E então a Ilíada é o poema que narra a guerra entre gregos e troianos. Então Troia seria uma cidade lendária. Deixa eu voltar aqui o mapa. Troia estaria aqui, ó, nessa região do mar Mediterrâneo Oriental, né, aqui nessa área tal, mas, enfim, a gente sabe que até encontraram uma cidade tal, que ela foi ali no contexto da segunda metade do século XVIII, ao longo do século XIX, ela foi
identificada como Troia, tal, não sei o que, etc., mas mais concretamente a gente sabe que é muito provável que ela não tenha a ver com aquilo que está lá no poema, né? Mas, enfim, então, a cidade de Troia, então, estaria localizada aqui, e aí o que aconteceu, né? Por que houve essa guerra entre gregos e troianos? Porque um príncipe troiano chamado Paris, ele raptou a mulher, a rainha de Esparta, Helena, que era tida como uma rainha belíssima, e levou para Esparta. Desculpa, levou de Esparta para Troia, né? E assim, esse episódio fez com que os gregos formassem um grande exército, pegassem seus navios, fossem até Troia, cercassem a cidade e ficassem 10 anos ali em guerra, né? Agora, o cerco só foi quebrado por conta do quê? Por conta de uma estratégia, por conta de um estratagema desenvolvido pelo Odisseus. Odisseus, em grego, latinizado ficou Ulisses. E qual foi a ideia? Bom, os troianos tinham como sagrado o cavalo, era um símbolo importante para eles. Então, um belo dia lá de manhã, os soldados troianos foram observar as muralhas tal, aparentemente os gregos tinham ido embora. O acampamento onde eles estavam ali sumiu, apareceu. Não tinha nada e ninguém. Exceto um gigantesco cavalo de madeira posto ali, junto da entrada principal da cidade. Os troianos ficaram contentes que os gregos tinham ido embora, não sei o quê, pegaram o cavalo, que seria uma espécie de presente que eles estavam recebendo, levaram para dentro das muralhas e ficaram lá comemorando, bebendo, dançando, comendo, tudo mais, até que, de noite, assim, né, tipo a madrugada, aproveitando que o pessoal estava lá, ou de porre, dormindo, não sei o que e tal, abre um compartimento da barriga do cavalo, saem ali Odisseus, Ulisses e seus companheiros, e aí eles abrem as portas da cidade de Troia, e o exército grego entra e toma conta da cidade. Então, esse vai ser o desfecho da cidade de Troia. Então, daí vem duas expressões que a gente usa, e hoje elas perderam, em certa forma, até o sentido original, né? Quando a gente ganha uma coisa que ela dá mais dor de cabeça do que alegria, a gente chama aquilo de presente de grego, que é uma alusão ao cavalo de madeira que os troianos receberam no contexto aí da narrativa da Ilíada. Bom, e é, a gente que usa o computador, tal, não sei o que tal, a gente tem uma classificação que é dada a um tipo de vírus que chama de troiano. Por quê? Porque é aquele que você traz para dentro da sua máquina, né? Então, aquele negócio que alguém manda, uma promoção, não sei o que lá das quantas, clique aqui um link, ou é um negócio de um aviso do banco que veio, que você tem que fazer um recadastramento, mas você nem tem conta daquele banco tal, ou alguma coisa de alguma compra virtual que você fez, mas na verdade aquele site, aquele e-mail não é do domínio do site que você fez a compra, mas ele imita, né, o domínio tal, original, não sei o quê. Então, o vírus troiano é o cavalo de... Né? Ele tem aí um referencial como esse, desse contexto. Bom, esse vaso aqui, ele fala de alguns dos personagens que estavam lá na Guerra de Troia. Então, por exemplo, aqui é uma luta onde esse sujeito aqui em pé é o Aquiles, que está o nome dele escrito, Aquiles, né? E aqui a gente tem uma pessoa, uma mulher que ele está enfrentando, que é Pentasileia, seria a rainha das Amazonas. Ele está matando, olha isso aqui, ele tá uma cena violenta, né? Ele está ali atravessando o pescoço da Pentasileia com a lança, né?
enquanto ele seria praticamente invencível, né? Inatingível, imortal, exceto aqui. Por que aqui? Bom, ele, Aquiles, era filho de um mortal chamado Peleu, que era um nobre, um rei, e uma deusa chamada Tétis. Né? E aí a Tétis teve lá um prenúncio de que seu filho iria morrer, tá, não sei o que, etc. E como qualquer mãe, tentou evitar o pior para o filho. Bom, o que falaram para ela? Que ela deveria banhar a criança nas águas do rio Estige, que é o rio que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos. Né? Então ela segurou o menino pelo calcanhar e o enfiou na água. Beleza, e ficou todo o corpo protegido, mas pelo fato dela ter segurado pelos calcanhares, ali não bateu a água do Estige. Então ali era o ponto fraco. Que daí é outra expressão que a gente vai usar cotidianamente, né? Quando você quer falar de um ponto fraco de alguma situação, você, é o calcanhar de Aquiles. Né? E a relação tem essa. E o Aquiles ele acaba morrendo justamente com uma flechada no calcanhar, dada pelo Paris no contexto da batalha, né? Quando se desenrola a tomada de Troia. Então, a gente está falando uma das principais histórias, né, do mundo grego, que foi um poema repetido por várias gerações, oralmente, e depois ali do século VIII a.C. em diante, começou a ser registrado, copiado, recopiado, copiado, recopiado e tal, e vai chegar a gente. Né? Dá-se o nome de Homero para o seu autor, mas não se sabe exatamente quem foi que fez. Mas aí, Homero ficou sendo uma espécie de avatar, né, da autoria desse poema, e ele acaba criando aí esse poema ele mostra um gênero de expressão, que é a epopeia, né? Poema épico, que vai narrar, né, a história dos heróis e tal, né? E também por conta dessa questão né, dessa atribuição de Homero, da autoria da Ilíada e também da Odisseia, que a gente já vai falar na sequência, a gente tem um adjetivo que a gente usa que é quando você quer falar que é algo grandioso, foi de um grande feito, de grande coragem, tal, não sei o que, você usa o adjetivo homérico, né? Um gesto homérico, né? Um gesto de grande impacto, de grande força e tudo mais. Né? Então, isso é uma referência que acabou ficando. Bom, aqui nós temos um outro episódio de um outro poema. Então, é o seguinte, a Ilíada conta a guerra dos gregos e dos troianos. Aí os gregos venceram e foram voltar para casa. E nisso, o Odisseus, ou Ulisses, ele ficou lá viajando um tempão, mais de 10 anos, até voltar à sua ilha Ítaca. E nesse contexto ele teve muitas aventuras. E dentre as aventuras que ele teve que enfrentar um ciclope. O que é um ciclope? Era um gigante que, ao invés de ele ter um par de olhos, ele tem apenas um olho aqui. Então, esse ciclope, ele afundava navios que passavam ali num determinado território. Ele não deixava ninguém passar. Então, para o Ulisses, não, o Odisseus conseguir embora, o que ele precisou fazer? Ele engana o ciclope, embebeda ele dorme e tal, e aí dormindo ele ataca com uma lança o olho do ciclope, o cega, e assim ele não poderia fazer mais nada nesse contexto de obstruir e dificultar a navegação. Dizem alguns que esse lugar onde o gigante Polifemo teria vivido seria talvez o sul do continente africano, ali naquele lugar que ficou conhecido como Cabo das Tormentas e depois, mais tarde, Cabo da Boa Esperança. Né? Mas é claro que isso é só uma associação, porque o Odisseus ele viajou para vários lugares tal, né? Antes de chegar em Ítaca, passou por lugares muito distantes tal, mas não dá para a gente ter assim, ele bem, primeiro que ele nem existiu, né? Ele é um herói mítico, que nem o Aquiles, né? O Teseu, o Perseu, os outros que a gente está tratando. Né? Agora, nessa questão da mitologia, é peculiar uma situação
porque o Odisseus ele teria viajado por várias partes do litoral europeu e, dentro desse contexto, parado em alguns lugares tal, e até fundado cidades. Então, há uma cidade no litoral europeu que acabou, né, se conectando a essa mitologia, e ela foi chamada originalmente de Olissipona, que seria a cidade de Ulisses. Então, Olissipona depois virou Lissipona, Lisbona, Lisboa. Então, a cidade de Lisboa, ela se conecta com a tradição grega através desse relato, né? Agora, é claro, né, como citei para vocês, a gente está falando de personagens que não existiram, é um mito de origem, né, muito bonito e tal, e aí isso seria uma conexão para entender, para justificar o porquê dos portugueses tão voltados para o mar. Eles teriam herdado isso lá do Odisseus, do Ulisses, né? E o poema, que foi cantado, geração, 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 e depois foi escrito, a gente está falando da Odisseia, né? Então, a Ilíada conta a guerra de Troia, a Odisseia conta a volta do Odisseus para sua terra de origem, né? E aí também vai virar um sinônimo, né, de uma coisa assim muito difícil, né, muito complicada, enrolada, tal, mas que acabou dando certo, né? A gente aplica essa expressão, né, Odisseia. Ainda hoje a gente tem esse uso, né, vamos dizer assim. Bom, gente, esse é um primeiro momento, tá? Então, fechando aqui a nossa aula, é um primeiro momento da formação desse mundo grego. Esse mundo grego de 2000 a 1200 a.C., a gente conhece, como eu mostrei para vocês, com base na arqueologia, na cultura material, né? E tanto é que dá para a gente perceber o impacto das invasões dóricas, porque muitas cidades foram arrasadas, destruídas tal, e os arqueólogos encontraram isso, uma dada camada, escavando as referências de destruição, objetos, tal, não sei o que, etc. Então é claro, é nítido, né? a, vamos dizer assim, a destruição provocada pela invasão dórica, né? E aí isso promoveu a interiorização do povoamento, o pessoal saiu do litoral, foi para o interior, e foi fundando essas cidades, né? Então a cidade de Troia, ela é um modelo, um exemplo de um contexto de uma cidade, só que lá na Ásia Ocidental, né? E na nossa próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai falar de Atenas, né, da trajetória da cidade que homenageia uma das filhas de Zeus, que nasceu de sua cabeça, que é ligada à deusa da sabedoria, da guerra, da videira, né, da vinha, que é a deusa Atenas, né? Palas Atena, né? Ou Atena para nós, né? E daí a cidade de Atenas. Bom, de bibliografia, gente, eu trago aqui para vocês algumas referências, elas são referências bem clássicas, que vocês podem ver pelas datas, né? Então, aqui o Oriente e Grécia, do Isaac Alba. Para tratar essa questão da mitologia, eu acho que uma referência chave estratégica é o Joseph Campbell. Ele trabalha muito bem a questão mitológica, super importante, então tem o seu poder do mito. Aí eu posso fazer duas indicações, na verdade, né? Uma é o livro em si, só que esse livro ele é a transcrição de uma sequência de programas que foram feitos para televisão. E vocês encontram isso no YouTube, legendado, inclusive, né? Então, fica aí a referência. O Pierre Grimald, que é um grande especialista sobre o mundo grego e tal, então vale a pena vocês lerem também, que ele vai tentar discutir de modo mais específico os mitos do mundo grego. Tem esse outro dicionário, né, que é uma coisa que às vezes a gente não dá muita importância, que tem vários tipos de dicionário, né? Então, no caso, isso aqui, cada verbete é um tema
ligado ao mundo grego antigo. Então, daí o Claude Monet, né, ele organizou esse dicionário, um dicionário bem rico, bem interessante, que aqui no Brasil foi publicado pela Jorge Zahar, né, lá do Rio de Janeiro. Então, é uma ótima referência. Tem o Donald Strong, aqui com o seu texto, que foi uma coleção de história da arte antiga, tal, que é muito boa, né? Antiguidade clássica. Bom, de sites, eu mantive mais ou menos aqui o padrão que a gente vem trabalhando aí nas últimas aulas, né? Então, do Museu Britânico, tá um acervo imenso, né, de arte grega e tal. Museu do Louvre, né, idem. Né? E daqui dos nossos, eu destaquei o MAI, né, que tem um acervo modesto, né, de antiguidade tal, mas tem muitas coisas, tem uma biblioteca ótima para estudar e vale assim a visita, né, quando a situação ficar menos perigosa, digamos, para todos nós e a circulação ela se tornar mais fácil, né? Uma ida ao MAI, que é um museu que está lá dentro do campus da cidade universitária na Zona Oeste de São Paulo, né, no campus da USP, da Zona Oeste, do Butantã, e sua entrada ela é gratuita, né? Então, assim como, vamos falar, a Sociedade Paulista mantém a Universidade de São Paulo, já com seus impostos, você não vai pagar nada a mais para entrar lá e visitar o MAI. Né? Então, uma indicação interessante. E eu coloquei também aqui o nosso já conhecido Núcleo de Pesquisas Arqueológicas da Federal do Rio Grande do Sul. Mas é claro que assim, a gente tem outras universidades que em várias partes do Brasil, no centro-oeste, no nordeste, no norte, aqui no sudeste e sul, que tem aí núcleos de pesquisa muito variados. Aí eu faço aqui uma seleção, né? Vale a pena olhar com calma, tal. Você pode fazer uma busca e encontrar muitas informações. Né? Então, pessoas, nós ficamos por aqui. Agradeço aí a atenção, paciência de vocês, né? Ajudem aí a gente divulgar as nossas atividades, tal, fazendo o compartilhamento dos vídeos, dando os likes, dislikes, comentários e afins. E na nossa próxima aula, nós vamos, dentro desta Hélade, né, dentro do mundo grego, tratar aqui, ó, a cidade de Atenas. E aí eu peguei aquela foto super tradicional da Acrópolis, né, Acros, alto, polis, cidade, a cidade alta. E aqui, na Acrópolis, está o Pártenon, o templo dedicado à deusa Atena, que seria a protetora da cidade. Bom, então nós ficamos por aqui. Eu agradeço a atenção, paciência de vocês e nos vemos em breve para mais uma aula e vamos aprofundar aí mais as discussões sobre a formação desse mundo grego, as características do mundo grego, começando pela cidade, pela polis de Atenas. Então, até a próxima.